Hoje, nosso assunto aqui no estúdio é a alimentação das crianças. Dados revelam que 7% das crianças brasileiras menores de 5 anos apresentam desnutrição. E ao contrário do que muita gente pensa, o excesso de peso também é sinal de má alimentação. E sobre esse assunto, vamos conversar agora com a médica pediatra e nutróloga Sandra Minakawa. Tudo bem, doutora? Tudo bem, muito obrigada pelo convite para retornar. Eu que agradeço a sua presença mais uma vez aqui. Um assunto tão importante que os pais às vezes ficam desesperados aí, que a criança não come ou come demais. É bom a gente dar o alerta aí. Começando desde o início, né? A amamentação é realmente muito importante para o desenvolvimento e para o crescimento das crianças? Exatamente. Como eu sempre digo, na verdade, a alimentação da criança se inicia na gestação, pelo que a mãe está ingerindo. E após o nascimento, o leite materno é o primeiro alimento e único alimento até os 6 meses de idade, que é fundamental para o desenvolvimento dessa criança, desse bebê. Então, começa realmente a partir do primeiro dia do aleitamento. E na gravidez, então, seria, no caso, uma dieta da mãe, então exato, é importante para o bebê, desde o início da gravidez? Desde o início, estudos de epigenética já demonstram que a má alimentação materna predispõe a criança, o filho, a riscos futuros de doenças. Olha, interessante. Como né? hipertensão, diabetes, colesterol. Sim, sim. E doutora, qual seria a alimentação ideal, se é que dá para isso existir, né? Para uma criança mais ou menos de 3 a 6 anos, vamos pegar aí uma faixa etária só para a gente ter uma ideia. De 3 a 6 anos, a alimentação ideal. Nós temos uma coisa chamada pirâmide alimentar brasileira, ou seja, visando as crianças do Brasil, né, da nossa região. Então, na verdade, a gente vai dividir da seguinte forma. Até os 6 meses, o leite materno exclusivo. Na impossibilidade, existem fórmulas específicas para cada paciente. Que substitui o leite materno. Na verdade, a gente fala assim, o leite materno ele é insubstituível, não se criou nada igual, mas que realmente pode entrar no lugar do leite materno em determinadas condições. A partir de 1 ano de idade até 3 anos, a gente fala da primeira infância. Então, existe uma necessidade maior da criança a se alimentar com gorduras e com frutas. Então, em média, como que funciona? São 5 porções de carboidrato, massa, arroz, macarrão, 2 porções de proteínas, ovos, 3 porções de leite. Nessa faixa etária, de 1 a 3, 4 porções de frutas, 1 porção de gordura e 1 só de açúcar. Quando a criança é maiorzinha, de 4 a 12 anos, que é o pré-escolar e o escolar, aí a constituição muda um pouquinho. A gente diminui as 4 porções de fruta para 3 e as 2 de gordura para 1. Como que é fácil de entender? Às vezes a gente fala em porção e fica um pouco complicado, mas como que nós orientamos os pacientes? 5 porções de carboidrato significa mais ou menos o quê? Nas 5 refeições diárias deve ter o carboidrato. Pelo menos em 2 refeições, a proteína, a carne, o ovo. Em 3 refeições, as frutas. Em 3 refeições, as verduras e os legumes. 1 porçãozinha apenas de óleo, das gorduras, de preferência gorduras boas, e 1 de açúcar. Então, que ela fica lá no topo da pirâmide, que é o que menos necessita, né, na alimentação. Exatamente. Bom, para ajudar o pessoal que está em casa aí, que não é nada fácil essa missão da alimentação das crianças, a gente preparou uma reportagem, é uma receitinha aí que dá ideia de alimentação saudável para as crianças. Vamos ver. Hoje, a gente vai aprender a fazer um omelete de forno super nutritivo para as crianças. Nesse omelete, vamos usar alguns ingredientes que compõem os grupos alimentares e contém todas as vitaminas e minerais que as crianças precisam de verdade. Nesse omelete, a gente vai usar a cenoura, que costuma ser um legume bem adorado pelas crianças. A gente vai usar o espinafre, que é rico em ferro, importante inclusive para crianças que possam estar anêmicas. Vamos usar um pouquinho de batata, que é uma boa fonte de carboidrato e dá energia para as crianças. E a nossa proteína de hoje é o ovo, que é uma proteína completa. Essa receita é bem simples e você pode contar até com a ajuda da criança para prepará-la. Primeiro, a gente vai descascar essa batata, que já está higienizada, e vamos ralar ela um pouquinho para ela já entrar ralada na nossa receita. A minha cenoura aqui já está ralada. Agora, o espinafre, eu vou usar as folhinhas dele. Os talos você pode guardar para uma outra receita. Eu tenho aqui algumas folhinhas de espinafre que eu vou picar bem pequenininho.
Agora vem a parte mais fácil que a criança pode ajudar. Nós vamos quebrar os 2 ovos. Bata um pouquinho os ovos e vamos misturar os ingredientes. E a gente vai finalizar usando de tempero hoje um pouquinho de orégano, que já dá um sabor incrível, e uma pitadinha de sal. Prontinho. Agora é só colocar nas forminhas. Eu vou usar forminhas individuais. Na sua casa você pode usar a forminha que você tiver ou colocar numa assadeira mesmo untada, não tem problema nenhum. A dica de colocar nas forminhas individuais é também trabalhar um pouquinho do lúdico no prato da criança, né? Você tem nesse omelete uma refeição quase que completa, mas que sai num formato bem bonitinho que atrai um pouco mais a criança a comer. Agora é só levar ao forno. Aqui vai dar cerca de 15 minutos, mas aí o tempo de forno pode variar de acordo com o forno da sua casa. O nosso omelete já está pronto. Ele dá até uma leve infladinha. Agora a gente vai desenformar. A vantagem da forminha de silicone é que ele solta com facilidade. E aí, tá pronto o nosso omeletinho de forno, bem macio. Agora é só completar o prato com a dupla clássica arroz e feijão, uma saladinha e está aí uma refeição bem nutritiva para as crianças. É mesmo, né, doutora? Ela conseguiu unir ali todos os grupos alimentares que a gente havia falado em um prato só, uma omelete, né? Exatamente. Você vê que tem a maioria dos grupos, os principais, que deve estar em todas as refeições. Pode até ser usado como um lanchinho Sim, intermediário, na lancheira, porque é rico em vários macronutrientes. E o fato de fazer no forno também, não usa gordura, não usa óleo, nada. Fica perfeito. Fica bem saudável mesmo. Doutora, a carne vermelha deve fazer parte do cardápio da criança? Então, segundo a Sociedade Brasileira de Pediatria, a Associação Brasileira de Nutrologia, sim, né? Na verdade, a carne é muito importante. Que a gente vê hoje em dia muitos pais vegetarianos, né? Que às vezes tentam implantar isso já para as crianças, mas não é o ideal. Não é o ideal. O ideal é a gente apresentar a carne, fornecer a carne realmente naquelas 2 porções diárias, que pode ser uma de carne, a outra de frango, enfim, mas sempre oferecer semanalmente a carne vermelha, principalmente porque ela é rica em vitamina B12. A gente sabe que essa vitamina a gente só adquire através da carne vermelha. Obviamente, questões religiosas, culturais, em que a criança não vá ingerir carne, nós vamos fazer alguma suplementação necessária, né? Então, é muito importante, o que eu até indico para os pais que tenham essa situação dentro de casa, que procurem o auxílio de uma nutricionista, do médico nutrólogo, para poder fazer essa orientação adequada para que a criança não cresça sem problema. Para a criança cresça sem problemas, Sem problemas, sem dúvida. E o leite é importante, doutora? O leite é importante. Você vê que na indicação que eu dei, são 3 porções de leite para crianças de 3 a 12 anos de idade. Não precisa ser necessariamente o leite, Vanessa, pode ser os derivados do leite. Queijo criança, exato, aquela criança que não tolera, não gosta, queijos, os iogurtes. Então, eles também fazem esse papel e são ricos em cálcio. E você fala em 3 porções diárias, 3 porções diárias, exatamente. Entendi. E aquela criança que só come arroz, feijão, que faz muito bem, a gente sabe disso, mas também só fica nisso. No intervalo entre uma refeição e outra, não quer saber de nada mais. Essa é a queixa, uma das maiores queixas dos consultórios. O que os pais devem fazer nesse caso, Então, doutora? essa criança a gente chama de picky eater, é aquela criança seletiva. Ela só come determinados alimentos e o que ela quer. É difícil. E normalmente não quer experimentar nada, não, né? Eu falo porque meu filho é assim. Ela se recusa a exatamente experimentar. assim, não experimenta nada que é novo. É difícil, é um trabalho de formiguinha. Então, o que a gente indica? Leve sempre a criança para fazer a compra, seja a feira é um lugar muito ideal, porque ela tem diversas opções de legumes, de frutas, a criança vai começar a ver, ela vai começar a ver os outros comprando, vai ajudar depois a mãe a preparar esse alimento em casa. Não dá a feira, leve ao supermercado, aos hortifrutis. Então, a criança acompanhar na aquisição dos alimentos de casa, isso é um fator muito importante.
coloque a criança para trabalhar junto na cozinha. Então, para ver o preparo, exato, né? Pede para ajudar, como que ela gostaria, dê 2 opções. Não dê a opção de, eu não quero, não vai comer, não. Dê 2, olha, você quer desse jeito ou desse jeito? Ela vai escolher. A criança, ela precisa dessa escolha. Coloque alimentos, apresentações de alimentos de formas diferentes, como foi mostrado na reportagem. A partir de 2, 3 anos, a criança começa a fantasiar muito e é a partir dessa idade, normalmente, que ela se recusa a determinados alimentos, ela acha estranho, só que é a fase da imaginação. Então, os pais, eles devem aproveitar esse momento para poder fantasiar na hora da alimentação, das refeições. Não é fornecer prêmios, isso a gente contraindica. Se come isso, ganha aquilo, isso não. Mas fantasiar, então aquele mousse, aquele purê que ela não queria provar, vamos brincar que é uma poção mágica, que ela vai ficar forte. De repente, aquele bolinho verde, esse omeletezinho verdinho, aí lá eu não... não, mas olha, porque aí tem o Hulk também, E ela, devagarzinho, ela vai querendo aproveitar melhor esses nutrientes e ingerir melhor. E aí passa a gostar, muitas vezes, Passa a gostar. Lembra que sempre assim, olha, isso é muito importante para uma criança falar que não gosta, ela deve ser apresentada aquele alimento cerca de 10 a 12 vezes. Não necessariamente em dias seguidos, mas de formas diferentes, até ela realmente falar, não gosta, e a mãe se conformar que daquele alimento ela não gosta, vamos escolher outro daquela categoria. Tá, e aquilo de esconder um alimento, uma verdurinha ali no meio do arroz e feijão, é indicado, doutora? Inicialmente, para a criança que é muito seletiva, sim. Se você reparar na realização desse omelete, ela escondeu a cenoura, ela cortou tudo bem pequenininho, né? Então, na verdade, eles estão escondidos. Apareceu um verdinho ali, mas bem discreto, exato, bem discreto. São os legumes escondidos. É uma forma que a gente faz, sim, para as crianças, principalmente crianças menores, de começar a introduzir um pouco essas verduras, esses legumes que eles não gostam. E tem casos também, doutora, de crianças pequenas, até 4 anos, que comem de tudo, comem legumes, verduras, até frutas, e de repente não gostam mais, não querem mais saber. O que acontece? Perdem realmente o gosto ou é porque passam a entender o que é aquilo e aí Não, recusam? Na verdade, você falou muito bem, na idade de 4, 5 anos, o que acontece? Ela é aquela idade que ela já vai para a escola, mas ela interage melhor com os amigos, ela já está mais familiarizada com televisão, até com internet hoje em dia, os comerciais. Então, ela realmente passa a observar muito o seu semelhante da idade dela. Então, ela vê um salgadinho, ela vê um doce, ela vai querer. Então, ela começa a perder um pouquinho o apetite por esse tipo de alimento. Mas o que a gente deve deixar bem claro é que o gosto do adulto, ele é formado a partir da infância. Eu escuto muito, e os colegas escutamos muito a seguinte frase: ai, doutora, eu não consigo comer verdura porque eu tenho um paladar infantil. E a gente sabe que esse paladar infantil é feito na época de quando éramos crianças. Mas por que o paladar infantil de hot dog, hambúrguer, batata frita? Existe, né? Por quê? Porque essa criança foi acostumada desse jeito. Então, ela vai levar esse paladar para a vida adulta. Ao contrário, se você formar um paladar infantil melhor, mais saudável, certamente ele não vai estranhar esse tipo de alimento na fase adulta. Ah, interessante isso. E você falou agora dos fast foods, né? Que a gente vê bastante, hambúrgueres, hot dogs. O ideal seria uma vez por semana? O ideal seria cortar? Como é que seria assim, isso, eu acho que doutora? cortar definitivamente não, porque a gente está no mundo globalizado, as crianças de repente vão em alguma festinha, vão ficar proibidas de comer de tudo. Não é o ideal, mas é como eu sempre digo, esse tipo de alimento deve ser exceção. Não precisa cortar, mas é óbvio, a quantidade, a frequência que esse alimento vai ser apresentado à criança vai depender de como ela está naquele momento, se ela não tem nenhum problema de colesterol, ela não está obesa. Então, a gente vai fazer um planejamento para colocar esse tipo de alimento, se ela gostar, mas assim, de uma forma que não atrapalhe o desenvolvimento dela e que ajude na manutenção do peso. Ah, tá certo. A gente tem umas perguntinhas que vieram pelo Facebook, vamos dar uma olhadinha, ver se a gente consegue responder. A Thalita Garcia Sotelo: minha filha tem 10 anos e está com um triglicérides alto. Ela não gosta de verduras e nem de legumes, nem frutas. O que posso fazer para baixar esse triglicérides? Exato, há 10 anos de idade, quer dizer, desde lá, de pequenininha, ela já deve ter essa dificuldade, não acostumou, é muito difícil. E aí, o que acontece? É uma menina de 10 anos,
já com problema de dislipidemia, quer dizer, ou colesterol ou triglicérides. Que é a falta desses alimentos, legumes, Que é a falta de exercício físico e que é a alimentação inadequada, rica em gorduras saturadas, rica em açúcar, principalmente, açúcar refinado. Então, a primeira coisa, Thalita, que eu indicaria é cortar, reduzir a quantidade de açúcar e farinha branca. Então, nos carboidratos, naquelas 5 porçõezinhas de carboidrato, ela tem 10 anos, então ela entra naquelas 5 porções. Eu indico que opte por carboidratos mais saudáveis. Quais são? Os integrais, os com grão. Então, assim, ao invés da farinha branca, a farinha integral. E aí os seus derivados, as bolachinhas, os pães. Corte o açúcar refinado, evite, deixe ele numa quantidade mínima ao longo do dia. E a prática de exercício físico. Também é importante, muito importante. Doutora? Aos pouquinhos, como a gente está conversando, introduzir esses legumes, essas frutas, escondidinhos. Leve sua filha para fazer a compra junto, para ajudar na cozinha. Com 10 certeza anos ela vai ajudar começar a fazer alguma coisa. Ela vai mudar cozinha, o hábito dela. Com certeza. Roberto Félix Domingos, o que seria uma alimentação saudável para uma criança? Atividades físicas desde pequeno evita obesidade no futuro? A alimentação saudável é a gente evitar tudo aquilo que não é bom para o organismo. Refrigerantes, doces, açúcares em excesso, néctar, os sucos de caixinha. Então, tomar muito cuidado, porque a grande maioria deles são néctar. Então, assim, a concentração, a porcentagem de suco mesmo da fruta é muito pequena e de açúcar e água muito grande. Então, eu ia te perguntar isso. Muitas crianças, até pela praticidade, levam para a escola esses sucos de caixinha, exatamente. E aí é um consumo diário. Exatamente. Hoje em dia, no mercado, nós temos algumas opções de sucos integrais que são 100% suco também. Mas uma opção melhor ainda é fazer, o que eu falo lá na lancheira, vamos fazer um suco mesmo caseiro. Como? Polpa. Faz o suco de polpa, deixa geladinho, às vezes até um pouquinho congelado, ele vai derreter na hora da criança consumir na lancheira. Então, e a água mineral, né? Ao invés dos sucos, a gente sempre recomenda que se beba água e se coma a fruta. Então, uma dica muito legal também é você mandar a água mineral e mandar a fruta em pedacinhos, porque aí ele vai estar recebendo a hidratação adequada e a porçãozinha de frutas dele. Agora, realmente, suco de caixinha, esses tipos de néctar, eles são muito nocivos, tem que evitar. E você falou de lanche na escola e isso é um grande problema também, porque a criança, por mais que você mande uma alimentação saudável na lancheira dela, tem um amiguinho do lado que leva um pacotinho de salgadinho, por exemplo. E eles são observadores. E eles são observadores e vão querer um pouquinho e já não querem levar alimentação saudável. Como é que os pais devem agir nesse momento, doutora? Então, nós sempre, numa lancheira, a gente sempre tem que priorizar algumas coisas, o que a criança gosta e introduzir devagarzinho o que ela menos gosta. Então, isso é muito legal. Coloca um alimento que ela goste muito, lógico, ela vai comer aquele alimento primeiro, então não coloque em grande quantidade, porque senão ela não vai querer provar mais nenhum outro, e coloque devagarzinho aquele que ela gosta menos. E aí, é o exemplo em casa, né? Na verdade, todos devem ter a mesma alimentação, não só a criança. A criança é observadora na escola, mas em casa também. Ela vai observar o que o pai come, o que a mãe come. E vai fazer igual, né? Vai fazer igual. Porque, na verdade, os heróis dela são os pais. Então, ela tem admiração. Se o pai e a mãe consumirem de uma forma natural aquele alimento, aquilo vai passar a ser o alimento dela também. Aí a gente ouve muito também nas escolas ainda, nesse assunto, que as crianças comem de tudo na refeição da escola. As que almoçam na escola, por exemplo. E aí chega em casa, não quer saber e fala que não gosta. Mas aí a professora fala, não, mas aqui ela come. Por que isso na acontece? verdade, é sempre mais gostoso de fora, né? Ou da casa da avó, da vizinha, da escola. Então, porque a criança é observadora. Na escola, ela está com muitos amiguinhos almoçando junto. Então, quanto mais amiguinhos comendo aquela comida, ela não pode ser a única do grupo que não vai provar, que não vai comer. Então, na verdade, isso é muito bom. Isso é outra coisa que a gente orienta. A escola acaba ajudando muito nesse sentido. Incentiva o almoçar junto com os amigos. Exatamente. Ela vai falar, não, mas todo mundo está comendo, eu não vou comer. E eu te falo, eu tenho 2 filhos na idade escolar também. Ambos almoçam em escola também. E, na verdade, eles começam a provar porque o outro comeu aquela folha de alface. Ai, deixa eu comer um pedacinho, senão vai ficar feio. E aí é muito legal isso, porque um vai ajudando o outro. Se tiver uma orientação de uma professora, alguém junto, melhor ainda. Ah,
tá bom. A gente está ao vivo pelo Facebook também, doutora, e veio uma perguntinha aqui no nosso live do Facebook. Vamos ver se a gente consegue fazer. A Mariana Azevedo Braga, tem um delay aqui, a gente está vendo a doutora ali ainda, porque tem um tempozinho de delay entre o nosso ao vivo aqui e o do Facebook. Bom dia, meu filho tem 4 anos e agora está começando a recusar alimentos novos. Ele olha para o prato e já fala que é meleca e não come. Faço de tudo, falo de tudo, mas ele não come. É a idade da fantasia, então vamos fantasiar, leve seu filho para fazer compras, compre cortadores diferentes, às vezes ele não quer a fruta, compre um cortador de coração, de bichinho e coloque devagarzinho, ele vai começar a aprender a comer esse tipo de alimento. Mas é uma fase que a gente fala que é a fase difícil. É difícil e tem que ser aos pouquinhos, aos pouquinhos e jamais com broncas, jamais com artifícios, com trocas, com troféus, prêmios, enfim, isso não vai adiantar. Ah, então tá bom. Doutora, a senhora vai participar também de um workshop, né, de alimentação infantil, que vai ser... Isso, dia 20 de maio, nós faremos um workshop de alimentação infantil, lancheira saudável, com montagem, inclusive, para as pessoas. Quem quiser todas as informações estão no meu site, www.sandraminakawa.com.br. Tá certo, doutora. Muito obrigada pela sua presença. Eu quem agradeço. Uma boa tarde para você. Boa tarde.